Então, sobre as votações no plenário, a gente conversa agora, ao vivo, com a Carol Nogueira, que está lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Por enquanto, sobre esse projeto aí que altera a lei dos partidos políticos e a relação dos partidos com o TSE, foi aprovado só o regime de urgência. Isso significa, então, uma tramitação mais rápida, mais acelerada deste projeto, que pode ser analisado hoje em plenário. Como a gente viu na matéria, o projeto retira alguns poderes do Tribunal Superior Eleitoral, na prática, protege os partidos políticos de algumas sanções que estavam previstas na lei dos partidos. Um dos pontos que mais chamou a atenção, como a reportagem também ressaltou, é a possibilidade que os partidos preservem o registro partidário, mesmo que tenham suas contas negadas ou que não apresentem as suas contas ao TSE. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, ele pode aplicar sanções como não repassar, por exemplo, recursos do fundo partidário aos partidos que estiverem nessa situação. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o deputado Daniel Almeida, que é líder do PCdoB, e com o deputado Arnaldo Jordi, que é do PPS do Pará. Deputado Daniel Almeida, começo perguntando para o senhor, essa mudança altera a relação dos partidos com o TSE? Que tipo de estímulo os partidos vão ter para, de fato, prestar suas contas, apresentar suas contas, se eles não puderem mais ser sancionados? Olha, primeiro o objetivo é preservar a autonomia dos partidos políticos, que está prevista na Constituição brasileira. Claro que o gestor que cometeu alguma falha deve ser punido, mas não o partido político. Você não fecha uma Câmara de Vereadores se ela tiver a conta rejeitada. Você pode punir o gestor, e é assim com todos os gestores públicos. O partido político tem autonomia, deve prestar contas, principalmente aqueles que são os associados do partido político, os filiados do partido político, e isso está lá previsto na Constituição. Nós não podemos deixar de fazer uma legislação que fique clara qual o limite do gestor, a punição que ele deve sofrer, mas a preservação da autonomia do partido político e até onde vai a atribuição da Justiça Eleitoral nesse sentido. Deputado Arnaldo Jordi, o senhor concorda? Ontem houve um certo consenso em torno desse assunto, repercutiu bastante na imprensa de ontem para hoje. Como é que o senhor acha que deve ser a votação hoje? Olha, não é verdade que os partidos não sejam punidos. Aqueles que não prestem contas têm o seu fundo partidário suspenso automaticamente. Isso já é praticado. Além disso, nós precisamos responsabilizar aquele que tem o dolo caracterizado na não prestação de contas, no não cumprimento do regramento. E é isso que nós defendemos, é que aquele gestor que por acaso foi omisso ou negligente na prestação de conta da agremiação partidária, ele tenha responsabilidade. Nós, inclusive, estamos apresentando uma emenda estabelecendo uma multa, além da suspensão do fundo partidário, de R$5 mil para aquele gestor que tenha responsabilidade. Agora, você não pode implicar um cidadão que tem o seu direito ancorado na Constituição, na possibilidade, inclusive, de ser candidato, de ser impedido de ser candidato, que esteja afiliado, que é um direito de cidadania de qualquer brasileiro e brasileira, a ser candidato a um cargo de vereador, a deputado, porque um gestor, num determinado momento, deixou de prestar conta do seu partido. Então, eu acho que a gente precisa ajustar, penalizar aqueles que tenham responsabilidade, mas não contaminar o conjunto. Imagine se esses partidos que hoje estão envolvidos no mensalão, aqueles mais expressivos, PP, PMDB, PT, todo o seu filiado fosse ser responsabilizado pela ação de meia dúzia de dirigentes que praticaram crime de responsabilidade, o crime de lesa pátria. Então, esse é o entendimento que nós temos em relação a essa matéria. Em relação aos outros itens da pauta, deputado Daniel, o que mais o senhor acha que pode avançar essa semana? O senhor acha que esse projeto vai ser votado efetivamente hoje? Acha que outros projetos conseguem avançar? Acho que esse projeto será votado hoje. Tem alguns projetos relacionados a direitos para as mulheres, essas comissões externas que foram formadas. Na semana que vem nós vamos nos dedicar à montagem das comissões permanentes e a esse debate da semana em relação à estruturação das comissões especiais para tratar da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Nesse caso específico, nesses dois casos, eu considero que não há urgência. Acho que o presidente está buscando dar um ritmo a esse debate que não é necessário ser feito dessa forma. Essas são matérias densas, de longo debate por parte
de toda a sociedade brasileira, da Câmara, de todos os setores organizados da sociedade brasileira. É assim em qualquer lugar do mundo, não se faz reforma trabalhista, nem reforma da Previdência a toque de caixa, e acho que esta tentativa de demonstrar que é algo urgente e que a comissão tem que ser instalada e deliberada rapidamente, não está de acordo com a tradição e com a densidade que tem essa matéria. Portanto, nós vamos fazer esse debate e vamos resistir para que haja mais tempo de deliberação a respeito dessas duas questões. Deputado Arnaldo Jordi, o senhor concorda? Ontem o presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, disse que pretende ver esse projeto aprovado, terminado aqui no Congresso Nacional até o final do semestre e aqui na Câmara em 80, 90 dias. O senhor acha que isso é muita pressa, é o tempo adequado? Eu não sei se a profecia do deputado Marum vai funcionar. Eu acho que a matéria é complexa, mexe com o interesse de muitos brasileiros, é uma matéria que se reporta a um Brasil desigual, portanto as assimetrias são muito grandes de realidade de trabalhadores. Então, tanto a matéria da reforma da Previdência quanto da reforma da legislação trabalhista são matérias necessárias para o país. São reformas estruturais que os governos passados, eu falo no plural, não encararam. Eu acho que nós precisamos enfrentá-lo. Agora, é uma matéria complexa, eu acho que até o final do ano, se nós tivermos oportunidade de discutir, aprofundar, verificar, fazer os ajustes que são necessários nessa matéria. O problema da Previdência, por exemplo, é urgente. O Brasil, quando foi instituída a Previdência, tinha 7 ativos para 1 inativo. Hoje nós temos 1,8 ativos para 1 inativo. Então, se nós não fizermos nada agora, as futuras gerações estarão sem esse mecanismo, que é importante, de proteção da vida daqueles que constroem, através da sua atividade laboral, as riquezas desse país. Então, são matérias necessárias, no entanto, complexas, e devem ter o tempo necessário para que a gente possa avaliar com maturidade aqui na Câmara. Essa Câmara é uma Câmara plural, é uma representação plural da sociedade e deve realmente ter todo o cuidado para que não se faça nada assodadamente. Acho que até este ano de 2017, se nós dermos contas da reforma da Previdência, da reforma da legislação trabalhista, a reforma política que bate na porta da sociedade brasileira e a reforma do modelo federativo, que é caricato no Brasil, nós precisamos corrigir distorções brutais que tem nisso. Eu acho que o Brasil ganha enormemente. A gente tem uma pergunta do estúdio, não é isso, Vera? É isso mesmo, Carol. Perguntar para os líderes, porque essa comissão especial que foi criada ontem para acompanhar a morte de policiais em todo o país. Agora, há o pedido para a criação dessa outra comissão externa para acompanhar a situação lá no Espírito Santo. Estava previsto que isso poderia acontecer ontem, não aconteceu? Os líderes têm informações sobre a possibilidade disso acontecer ainda hoje? Parecia ser um tema consensual. Por que acabou não sendo aprovado? Não houve consenso para que outros requerimentos fossem apreciados, mas penso que isso é absolutamente necessário. A situação do Espírito Santo é dramática, grave, revela esse descontrole na área de segurança pública que graça pelo país afora, e é preciso não só fazer o acompanhamento direto, mas adotarmos outras providências aqui na Câmara e do Poder Executivo. E o debate sobre morte de policiais também está conectado com esse tema, e é necessário não só prestar solidariedade às famílias, como cuidar de dar garantias aos policiais e aos cidadãos, porque aí há um conflito permanente, que morrem policiais e morrem muitos cidadãos nesse conflito. Portanto, a solidariedade aos familiares, ao acompanhamento, a proteção do Estado para uma boa prestação de serviço de segurança com a garantia de vida dos policiais. Deputado Arnaldo Jordi, deve ser aprovada essa comissão externa hoje? Essa é uma das matérias talvez urgentíssimas desta casa. O Brasil espera, através dos seus poderes, e este é um poder, que alguma coisa seja feita. O que aconteceu no Espírito Santo já está desenhado para acontecer em outros lugares. O noticiário de hoje já diz que em várias outras unidades da federação isto pode se reproduzir. Então isso pode ser uma escalada. Nós precisamos conversar com as Forças Armadas, nós precisamos conversar com as autoridades policiais e outras, no sentido de procurar uma saída para esta situação. Claro, problema de policiais, importante verificar a morte de profissionais, esses heróis brasileiros que estão enfrentando a criminalidade no dia a dia, colocando a sua vida em risco, mas também é preciso compreender as outras mortes no Brasil. Foram 55 mil mortes em 2015 e 53 mil mortes em 2016. Muitas delas de pessoas inocentes, seja da corporação, seja da sociedade civil. Então a morte, a vida não tem cor,
corporativa. Nós precisamos entender que essa guerra civil que está aí fora precisa ter um basta e é preciso o esforço de todos. As polícias militares nos estados sozinhas não estão dando conta. As polícias civis nos estados sozinhas não estão dando conta. Esse crime é um crime organizado, nacional e talvez transnacional e, portanto, nós precisamos da união de todas as forças nesse sentido. Deputado Arnaldo Jordi, deputado Daniel Almeida, muito obrigada pela participação com a gente. A gente volta com a Vera no estúdio. Obrigada, Carol. Obrigada, líderes. E olha, a gente vai agora